Só um instantinho que o sistema vai gravar. Bom, pessoal, revendo rapidinho aí. Ó. Nós temos aqui o reservatório, o barrelete, coluna de distribuição, ramal, subramal, dispositivos de controle e dispositivos ou peças de utilização. Isso aqui é um esquema de tubulação. Não podemos colocar qualquer diâmetro, isso tem que ser previamente calculado. E a parte que inicia esse processo de cálculo, além de vários elementos que a gente vai ver durante o nosso curso, é a população. Quem é que mora nessa residência, ou quem é que trabalha nesse prédio de escritórios, ou quem é que vai às compras num shopping. Cada um desses exemplos que eu dei precisa ter um dimensionamento desta tubulação, do tamanho do reservatório, da quantidade da distribuição do barrelete, do número de colunas de abastecimento, de ramais e subramais e assim por diante. Então, o nosso próximo passo, para que a gente possa determinar de forma tranquila e instalar os dispositivos, que seriam chuveiros, torneiras e assim por diante, existe um processo de cálculo. E esse processo de cálculo depende principalmente de você identificar quem é que vai ocupar esse espaço que tu está projetando. Nos nossos exercícios aqui, nesse trabalho que vocês estão fazendo, a gente vai primeiro passar por um caminho um pouquinho mais complicadinho, eu diria assim, para que vocês entendam todos os meandros desse processo, e depois você vai trazer para o teu projeto que você está desenvolvendo. Então, para o cálculo, é necessário sabermos a quantidade de pessoas que moram, se for uma residência, né, ou frequentam o local, como uma escola. No entanto, caso não seja possível obter o número exato de pessoas, podemos utilizar a tabela abaixo para calcular o número aproximado. O que vai aparecer daqui em diante são tabelas que às vezes até podem ser readaptadas em função das normas ou regras que as próprias prefeituras, ou, como por exemplo aqui a Água de Joinville, ou a Casan, têm para determinar volume do reservatório, diâmetro de entrada de tubulação de alimentação. A gente não faz de qualquer jeito. Isso é feito através de um processo de cálculo que toma como base algumas informações que já estão tabeladas. Por exemplo, aí, ó, um ambiente como um dormitório, obrigatoriamente, mesmo que esse dormitório que tu estejas projetando aí no teu escritório é para um quarto de solteiro, a norma não vê assim. Todo quarto que existir num apartamento ou numa residência, a partir de agora, vai contar como 2 pessoas. Ah, professor, mas o quartinho que eu estou fazendo é um quartinho pequeno. Tudo bem, mas ele vai contar para o cálculo do dimensionamento da parte de abastecimento de água 2 pessoas. Quando que eu considero uma pessoa? Se este quarto for designado como dormitório de empregado. Aí tu pode dizer que lá é uma pessoa. Então suponha que no teu projeto aí tu fez 2 quartos. Obrigatoriamente o teu projeto a partir de agora significa 4 pessoas. 2 pessoas num quarto, 2 pessoas no outro. Ah, professor, mas é um quarto de casal e um quarto de solteiro. Então, tudo bem? Conta 4 pessoas. Ok? Mais umas ideias aí, ó. Prédios de escritório. Tu vai ir no centro da cidade, um prédio inteiro é só de escritório. Como é que eu quantifico o número de pessoas num prédio de escritórios? Segundo a norma, para cada 6 metros quadrados do ambiente ou do prédio que tu está fazendo, que é um prédio de escritório, tu conta uma pessoa para cada 6 metros quadrados deste prédio, que é designado para escritório.
Se for um prédio de apartamento, como é que tu conta? 2 pessoas por quarto e uma pessoa por dormitório de empregado. Então, se for um prédio de apartamento, conta as 2 primeiras linhas. 2 pessoas por suíte, por quarto de solteiro, e uma pessoa por dormitório de empregada. Ah, mas é um prédio de escritório. Bom, então tu abandona essa primeira ideia e vem para uma pessoa para cada 6 metros quadrados. Ah, professor, eu estou projetando um shopping. Beleza. Como é que eu calculo o volume de água que eu vou ter que botar lá no reservatório superior do shopping? Então vai fazer assim, uma pessoa para cada 5 metros quadrados deste shopping. Aqui é só uma pequena ideia, tá? A tabela é bem maior, a gente vai ver depois aí. Mas dependendo da onde você for projetar, da cidade, tem algumas pequenas mudanças. Mas estes próximos exercícios e essa próxima leitura que a gente vai fazer aí de projeto, já vai te dar uma noção para você se adaptar mais tarde. Mais um pouquinho aí, ó. Desta forma, um apartamento de 2 quartos e um dormitório de empregada, de acordo com a tabela, possuiria uma população fixa de 5 pessoas. Ah, professor, mas a empregada nem dorme no ali, ela tá tudo bem, tem o quarto da empregada, mas no final de semana ela indiferente disso, para uma questão de segurança e de coeficiente. Lembra que a gente estava vendo lá em materiais de construção civil que a gente aplica os coeficientes de segurança naquela formulazinha que calcula o MPA depois de 28 dias, que é aquele desvio padrão para controle excelente e tal. Aqui também é essa noção. Mesmo que nos finais de semana não tenha esta pessoa que iria utilizar o dormitório da empregada, tu conta fechado sempre neste apartamento de 2 quartos e um dormitório de empregada, 5 pessoas consumindo água. Partindo desse princípio que a gente vai conseguir determinar qual é o tamanho do reservatório que eu tenho que botar no meu empreendimento ou na minha casa. Estão entendendo aí? Vamos lá. Continuando. A tabela que segue abaixo é de extrema importância, já que define a quantidade de litros de água consumidos por pessoa em determinados locais, para que assim possamos fazer o cálculo da quantidade de água que será necessária ao reservatório em suas diversas situações. Então, antes de apresentar a próxima tabela, eu vou frisar para vocês olharem para a tabela que já está aí na tela. Dormitório, 2 pessoas. Dormitório de empregada, uma. Uma casa como a de vocês, não tem dormitório de empregada? Beleza. Tem 3 quartos. Como é que eu vou calcular o consumo de água que eu vou ter que botar diário lá na caixa d'água? Cada quarto, 2 pessoas, 6. A tua residência teria diariamente fixo 6 pessoas. Então, o projeto de uma residência te leva nesse sentido. O projeto de um prédio de apartamentos, no mesmo sentido. O projeto de um escritório, uma pessoa para cada 6 metros quadrados construídos. Shopping, uma pessoa para cada 5 metros quadrados construídos. A tabela que vai aparecer agora, ela não é de todos os ambientes, mas te dá uma ideia aí, ó. Por exemplo, tipo de construção. Ah, professor, eu vou fazer um alojamento provisório por um grupo de operários que vai construir esse prédio. Muito bem. Tu vai ter que colocar água para esse ambiente. Mas tá, quanto de água que eu tenho que colocar? Olha ali, ó. Consumo médio, litros por dia. 80 litros por pessoa. Ah, não tem lá dormitório, só tem alojamento. Os caras vão dormir em casa. Tá, é uma situação. Mas quando a gente fala alojamento, vem a ideia de que tem dormitórios. Então tu vai ter que contar, são 16 operários, estou chutando aqui, tá? Nessa obra nós teremos lá no alojamento 16 operários. Já estou pegando a minha calculadora aqui, estou abrindo aqui, 16 operários vezes 80 litros por operário por dia, eu vou ter que colocar uma caixa d'água de no mínimo 1.280 litros.
Ponto. É assim que funciona. Olha que legal. Casas populares, Minha Casa Minha Vida, ou casas rurais. O consumo sobe para 120 litros por pessoa. Então aqui tu já teria que trabalhar com as duas ideias. Ver lá no projeto dessa casa popular quantos quartos tem, contar 2 pessoas por quarto, multiplicar o número de pessoas pelo consumo de água, 120 litros por pessoa por dia. Se for a tua residência, já sobe para 150 litros por dia. Volto a frisar, em outras prefeituras que têm um sistema de abastecimento de água diferente, pode ser que a legislação mude um pouquinho, sem problemas. O objetivo nosso aqui nesta aula e nesse processo é fazer com que vocês entendam o roteiro de cálculo. Depois tu pode adaptar conforme a tua necessidade, né? Olha lá, apartamentos. Opa, é um prédio de apartamentos? O consumo já sobe para 200 litros por pessoa. Eu sei que tu vai dizer que é um exagero, mas é uma questão de segurança. A gente hoje em dia talvez não consuma 200 garrafas de Coca-Cola, fazendo propaganda aqui, tá? Ou de Guaraná, ou de suco de uva, de 1 litro. 200 litros de água por pessoa é muita água. Mas é que o reservatório tem que garantir conforto. Hotéis sem cozinha e sem lavanderia. 120 litros por hóspede. Escolas, a nossa ali, né? Se for internato, é uma coisa. Se for semi-internato, é outra coisa. O que é internato? O aluno estuda e mora na escola. Como, por exemplo, a escola agrícola, lá perto de Araquari. Alguns alunos moram lá. Então, teria que calcular 150 litros de consumo diário por cada pessoa. É semi-internato. Nem todos ficam. 100 litros por pessoa. Essa tabela aí, ó, é uma ideia. Ela é muito mais completa. A gente até poderia procurar depois, mais especificamente, cada caso. Na norma, ela vem bem completinha. Tá? É interessante até a gente utilizar a tabela da norma para ver o quanto eles foram cuidadosos em criar vários ambientes para que tu consigas pegar o ambiente que tu está fazendo o projeto e adaptar ao consumo. E é interessante a gente se render a estas tabelas, porque a gente cria no papel, pode ser uma folha de papel almaço ou de caderno, o que a gente chama de memória de cálculo. É você escrever e deixar isso registrado. Por quê? Tu tens como provar que ao colocar lá num geminado, uma caixa d'água de 500 litros é o suficiente. Ou descobrir que não é o suficiente, através destas normas que estão aí. Ó. Então esse material, depois eu vou publicar, tá? Eu vou converter em PDF e vou enviar para vocês, mas isso aí já é uma tabelinha que vocês precisam ter assim à mão bem fácil, para nós resolvermos alguns probleminhas que virão aí para frente, e você já ir percebendo que aí nesse projeto, tu está desenvolvendo a entrada de água fria e a saída de água de esgoto, tu vai ter que fazer alguns cálculos para justificar o tamanho do reservatório que tu vai colocar aí nesse projetinho. Esse projeto que vocês estão desenvolvendo, ele vai nos acompanhar ao longo de todo o curso. No final, tu vai ter uma noção completa de todo esse processo. Tranquilo nessa imagem? Vou dar um pulinho para frente, já vou arriscar, tá? Eu sei que eu posso contar com vocês nesse sentido. Vamos fazer o seguinte aí, ó. Vamos aprimorar a nossa tabela, tá? Escolas externatos. É vocês aí, ó. Ou seja, tu vai lá só para estudar. Olha como caiu o consumo. 50 litros por pessoa. Caiu em relação ao internato, né? Deixa eu voltar na tela anterior. Olha ali, ó. Escolas com internato. O aluno estuda e mora. 150 litros. Externato.
Ele só vai estudar. Somos nós aí. Um terço só, 50 litros. Bebedouro, válvula de descarga. Não vai usar o chuveiro, não tem lá a pia de cozinha. Tá vendo? Quartéis. Lá, o soldado faz as suas atividades inerentes ao ambiente, tá? E também mora. Olha que legal. Se ele mora, 150 litros por pessoa. É bem parecido com a escola internato. Ele estuda, ou ele faz as atividades do quartel e mora lá dentro. 150. Edifícios públicos ou comerciais. Lembra que a gente pegou um exemplo na imagem anterior de um prédio de escritórios? Tu consegue contar quantas pessoas por metro quadrado e aqui nessa tabela calcular o volume de água dizendo assim, ó, prédios públicos ou comerciais, também escritórios, 50 litros por pessoa. Show de bola, né? Cinemas e teatros. Vou ler de novo. Cinemas e teatros. 2 litros por dia para cada lugar. Vamos imaginar o cinema do Garten Shopping, fazendo propaganda aqui. Pode ser o do Miller também, para não dar problema. A gente iria contar quantos assentos tem e multiplicar por 2. São 2 litros de água por cada lugar sentado. Templos, 2 litros de água por lugar sentado. Restaurantes e similares, 25 litros por refeição. Por que eles não colocaram por lugares? Tu tens que ter uma ideia do consumo. Às vezes até a gente pede experiência da pessoa que vai construir esse restaurante, quantos pratos por dia ele vende aproximadamente, para justificar o consumo de água. Tá? Seriam 25 litros dia por refeição. Garagens, 50 litros por automóvel. Lavanderias, olha que legal, 30 litros por dia para cada quilo de roupa seca. Então a gente teria que ter uma média. Eu acho legal essas tabelas porque isso não surge do nada, tá, pessoal? Isso são feitos estudos ao longo de muito tempo e eles conseguem fazer uma relação desta proporção. O cara pesou lá tantos quilos de roupa seca que entrou na lavanderia. Durante alguns ensaios, percebeu que precisaria de 30 litros de água para cada quilo de roupa seca. Mercado. Olha lá, 5 litros por metro quadrado. Raramente a gente usa o... Podemos usar, né? Mas é raro os clientes usarem os banheiros de mercado. Então ali seria 5 litros de água para cada metro quadrado do mercado. E aqui eu coloquei algo, né, bem diferente, matadouros. Tu vê, até nisso eles pensam. Animais de grande porte, né, um boi, precisa de 300 litros de água por dia por cabeça de boi abatido. Consome muita água. Pessoal, eu coloquei essa última frase para comentar com vocês que quando a gente come um bife lá na hora do almoço, aquele bife que chegou, ele passou por um matadouro. Tadinho do boi, né? O consumo de água é gigantesco para que a gente tenha um bife na hora do almoço. Olha ali, ó. Dessa relação de consumo de litros d'água, o maior foi no matadouro, 300 litros por cabeça abatida por dia. Então essa tabela, ou outras tabelas mais aprimoradas que a gente vai utilizar para o cálculo, vai nos dar noção e subsídios suficientes para fazer os cálculos mais tarde. Vou continuar aqui, tá? Postos de serviço para automóveis. Os nossos, como é que é? A MPM, né? Olha lá, ó, 150 litros de água por veículo que circula dentro do posto de gasolina. Cavalariças, a gente precisa lavar o local, 100 litros de água por dia por cada cavalo. Jardins, o teu jardim da tua casa, 1,5 litros por dia por metro quadrado. Orfanatos, asilos, berçários, 150 por pessoa. Por exemplo, um asilo, né, um lar de idosos, existe um número máximo permitido de camas
por ambiente, não dá para encher. Então a gente já sabe ao chegar lá que há a possibilidade de colocar, vou botar aqui, ó, 15 camas. Cada cama, um vovô, vamos botar assim, né? Um querido vovô ali sendo acolhido. 150 litros de água por dia por cada vovô lá no asilo, ou no berçário, ou no orfanato. Ambulatório, 25 litros por pessoa. Creche, 50 litros. Oficina de costura. Então, está vendo? Essa tabela ela é muito meticulosa. A gente consegue encontrar lá na norma, é extensa, que eu peguei uns pedacinhos, tá? Mas está aí na tela uma boa ideia do que a gente pode ter de subsídios para quantificar quanto de água que eu tenho que colocar no reservatório lá em cima para que a residência, o ambulatório, o asilo, o hotel, o cinema, o shopping tenha de água por dia sem problemas. Tá? Então aqui na esquerda são os tipos de construção: escola, quartel, edifício, escritório, cinema, templo, restaurante, garagem, assim por diante. Na coluna direita, quantos litros por dia tem que estar reservado lá em cima para abastecer o local sem problema. Tranquilo até aí? A casa de vocês significam 2 pessoas por quarto, e como é uma residência, vou pegar lá em cima, a gente já esqueceu, lembra qual é a residência? Deixa eu voltar lá. Residências, 150 litros de água por dia para cada pessoa. Vou pegar a minha calculadora. Vou imaginar aquele projeto de vocês lá. Eu tenho 2 quartos, cada quarto 2 pessoas, para o consumo de água, 4 pessoas. Beleza. 4 pessoas vezes o consumo de água para uma residência, 150 vezes 150. Eu teria que ter, no mínimo, 600 litros de água reservado lá para não ter problema. Uma caixa d'água de 1000 litros resolve. Casas populares, Minha Casa Minha Vida. Vou começar de novo. Tem 2 quartos, 2 pessoas por... Estou calculadora aqui, 2 pessoas por quarto. A ocupação seria de 4 pessoas. 4 vezes, segundo a norma, casas populares, 120 litros. Eu precisaria de uma caixa d'água, tá? Um reservatório de 480. Então eu posso botar uma de 500. Estou dentro da norma. O nosso curso aqui vai passar por isso também. A gente vai se adaptar a várias situações. Tipo de construção, quantidade de ambientes, número de pessoas, consumo de água, necessidade do reservatório superior com uma certa quantidade. Às vezes, as fábricas produzem caixas d'água de 500, 1000, 1200. A gente vai se encaixar aí num valor intermediário. A ideia é levar vocês para esse processo. Então, vocês tendo de posse essa tabelinha, depois eu vou enviar, eu consigo fazer um dimensionamento. Oi? Boa pergunta? E assim, ó. Sim, aqui em Joinville. Existe existe um documento que a gente assina, que é um termo de responsabilidade, quando a gente vai aprovar um projeto dentro da Prefeitura de Joinville. Obrigatoriamente tem que ter o reservatório superior. Há uns bons tempos atrás, quando você desenhava o projeto e fazia um corte, fosse ele o corte longitudinal ou transversal, em um destes cortes tinha que aparecer a caixa d'água desenhada e o volume da caixa d'água. Se você não fizesse no desenho esse detalhe, ele era devolvido ao projetista com uma observação num documento chamado ofício, dizendo mais ou menos assim, faltou a representação do reservatório superior e seu volume de abastecimento. Hoje não há mais a obrigatoriedade de você desenhar esse reservatório, mas o documento que você preenche diz assim, tem reservatório, ponto, com o consumo mínimo necessário, ponto. Mesmo que você não desenhe, tem que ter.
Se na vistoria do fiscal de conclusão de obra ele perceber que você não instalou a caixa d'água, tu pegou a água da rede, lá da rua, passou pelo hidrômetro, lembra? Subiu naquela parede, naquele coluna de água fria, foi pela laje. Imagina agora que não tem o reservatório superior, tu criou lá em cima um barrilete, colocou as colunas e os ramais e subramais. Tá funcionando? Tá. E no dia que faltar água na rede? Vai ficar sem água aí na tua residência. Então, este reservatório, que é o reservatório superior, né, costumeiramente chamado de caixa d'água, tem essa função. Às vezes falta água na rede, tu tem ali aquela reserva de água durante 24 horas, que seria um tempo razoável para Águas de Joinville ou a Casan fazer o conserto e devolver o abastecimento. Essa é a ideia, tá? Por isso que é para 24 horas. Por isso que é um pouquinho exagerado, para garantir o teu conforto, mesmo que falte água na rede de abastecimento. Hoje em Joinville, legalmente, tu não consegue aprovar um geminado, uma residência de madeira, Minha Casa Minha Vida, tem que ter o reservatório. Se o fiscal perceber que não tem, ele não te entrega o alvará. No projeto não precisa mais aparecer o desenho, mas existe uma frase lá que tu assina dizendo que tu está ciente que tem que ter. E é assim que funciona, tá? Coloquei para vocês um dimensionamento. Formulazinhas bacanas que vão começar a fazer parte do nosso bate-papo daqui para frente. Diz assim, para o cálculo do dimensionamento, utilizaremos duas fórmulas básicas. Uma delas é assim, CD igual a N vezes C, e a outra Vmin igual a CD mais L. Primeiro vamos conversar da esquerda aqui. Esse CD significa consumo diário. O N é o número de pessoas. E o C é o consumo que cada pessoa tem por direito, dependendo daquilo que você vai projetar. Então eu coloquei ali ambiente, dormitório, 2 pessoas. Dormitório empregada, 1 pessoa. Prédio de escritório, 1 pessoa para cada 6 metros quadrados. Shopping, 1 pessoa para cada 5 metros quadrados. Vamos dar um passo adiante aí. Vamos imaginar assim, sendo que Vmin, volume mínimo em litros. CD, consumo diário. N, população abastecida. C, consumo por unidade. E L, né, reserva para incêndio, se houver. Então, primeiro, nós vamos trabalhar para o cálculo do consumo de água que a gente tem, que tem que estar reservadinho lá em cima. Depois, nós vamos nos preocupar, quando for um prédio, por exemplo, ou um shopping, o projeto preventivo de combate a incêndio, que quando pega fogo, consome água. Legalmente, esta água de consumo nosso, beber lá fazer comida, tomar banho, está lá reservadinho para isso. O consumo para um possível incêndio é além desta água. Apesar de que, quando pega fogo, o incêndio de grande proporção acaba consumindo a reserva técnica de incêndio mais a água de consumo predial. Vai tudo para apagar o fogo. Quando houver necessidade de reserva técnica de incêndio, além do cálculo normal que a gente vai fazer agora, para botar no reservatório superior, vamos supor lá, 15 mil litros para um prédio. Além do 15 mil, vai mais 5, ou 7, ou 10 para o incêndio. Então, o tamanho da caixa d'água, ela tem que reservar água para o consumo pessoal dos moradores do prédio, mais o consumo do incêndio. Esse processo de cálculo que a gente vai começar a ver,
hoje só como exemplo, e a aula que vem como realmente exercício, ele é oficializado e precisa ser olhado com mais cuidado, digamos assim, tá? Para você não errar esse volume de reservação de água lá em cima, porque senão o bombeiro pode reprovar o teu projeto, porque dependendo do tamanho da obra, tu tens que ter uma reserva técnica de incêndio, além do consumo de água, para que seja aprovado. Dá trabalho isso? Dá, mas é tranquilo, tá? É um roteiro de cálculo bem tranquilo. Então vamos imaginar assim, tá? Calcular a capacidade dos reservatórios para um prédio de apartamentos. Eu vou até dar uma paradinha aqui, ó. Eu já sei, vocês não estão vendo a tabela aí, mas depois eu vou fornecer, que quando é prédio de apartamento já tem um consumo mínimo tabelado. Beleza? Depois a gente volta lá. Esse prédio tem 7 andares, 2 apartamentos por andar e 2 quartos por apartamento. E cada apartamento tem um quartinho de dependência de empregada. Deixa eu chacoalhar a cabeça. Como é que é, professor? Como é que é? Como é que é? Nós precisamos pegar um prédio de 7 apartamentos. Perdão. Prédio de apartamentos com 7 andares. Cada andar desse tem 2 apartamentos, um para frente e um para trás. Tem uma escada no meio. Cada apartamento desse tem 2 quartos. Um de casal, o outro dos filhos. E um quarto de empregada. Quantas pessoas moram ao todo nesse apartamento se todos estiverem lá ao mesmo tempo? Ah, pessoal, mas é difícil todo mundo estar. Concordo contigo. Mas para o cálculo do volume do reservatório superior, ou da caixa d'água, tu vai imaginar todo mundo lá dentro. Então, primeiro, calcula aí para mim quantas pessoas para o volume de água eu devo considerar em cada apartamento. Lembrando que cada apartamento tem 2 quartos, mais dependência de empregado. Então funciona assim, ó. 2 quartos, cada quarto 2 pessoas. Aqui eu estou fazendo de cabeça e vocês podem escrever, tá? 2 quartos, cada quarto 2 pessoas, já dá 4. Mais uma dependência de empregada, cada apartamento desse 5 pessoas. Para o consumo de água, tá? 2 pessoas por quarto, 2 quartos, 2 vezes 2, 4, mais 1 dependência de empregada, 5 pessoas por apartamento. Cada andar tem 2 apartamentos. Então vão ser 5 pessoas no apartamento da frente, a escada e o elevador ali no meio, 5 pessoas no apartamento de trás. Certo? Então cada andar, 10 pessoas. 5 num apartamento, 5 no outro, 10 por andar. O prédio tem 7 andares. 10 por andar, 7 andares. Este prédio tem uma população de 70 pessoas. É como se realmente em cada quarto estivesse dormindo 2 pessoas e a empregada. Ou seja, a população deste prédio, 70 pessoas. Tá? Bom, se eu sei que tem 70 pessoas, porque cada, olha, ó, sendo assim, segundo a tabela 1, que diz que cada quarto devemos considerar 2 pessoas, e para cada dependência uma, nós temos 2 quartos, vezes 2 pessoas, mais uma pessoa de dependência, vezes 2 apartamentos por andar, vezes 7 andares, 2 quartos mais 5 pessoas, 2 apartamentos, 70 pessoas. Está aí escrito o cálculo que a gente estava fazendo antes. Isso aí, tu precisas colocar no que a gente chama de memória de cálculo. Como está escrito aí, ó. 2 quartos, 2 pessoas, mais uma por dependência, vezes 2 apartamentos, 7 andares, população 70 pessoas. Beleza, fechou. Já sei que nesse prédio tem 70 pessoas. Muito bem.
Volto agora, tá? Olhando a tabela 2, podemos verificar que eu sei que eu não forneci essas tabelas ainda para vocês acompanharem comigo aqui, tá? Depois eu forneço, com certeza. Esse material que vocês estão assistindo aí, além da aula gravada, eu mando para vocês terem acesso às tabelas. Olhando a tabela 2, podemos verificar que a quantidade de litros dia médio por pessoa que vive em um prédio de apartamentos é de 200 litros. Então, cada pessoa num prédio consome 200 litros. Portanto, aplicado na primeira fórmula, eu tenho população de 70 pessoas, que é aquele N, vezes C, que é o consumo de litros por dia, 200. Tu precisa ter um consumo diário lá em cima na caixa d'água, 14 mil litros de água. Fechou. Primeira parte está resolvido. Tu vai ter que comprar ou executar lá no topo do prédio um reservatório, também conhecido como caixa d'água, que comporte no mínimo 14 mil litros. Tu pode comprar uma caixa d'água de fibra pronta, coloca lá em cima. Para não haver problema neste prédio, tu tem que ter aí 14 mil litros de água. Porém, olha só, e se pegar fogo no prédio? A coisa muda, tá? Porque além desses 14 mil, vai ter que ter a reserva técnica de incêndio. Além dos 14. Já já a gente vai calcular isso também, tá? Então, lendo o texto logo abaixo do cálculo ali, ó, desta forma, sabemos agora que o consumo diário para este prédio de apartamento é de, no mínimo, 14 mil litros por dia. Para o cálculo da reserva de emergência, também chamada de coeficiente de segurança, não é o de incêndio, tá? É o coeficiente de segurança. Basta calcular 25% de consumo diário e acrescentar ao total. Ou esse primeiro cálculo que nós fizemos ali, ó, é o cálculo básico, 14 mil litros. Por questões de segurança, nós vamos acrescentar nesse volume 25%. Matematicamente, é só pegar o 14 mil litros e acrescentar 25%. Eu escrevi a fórmula aí, ó, já matematicamente, tá? Olha lá, ó. Volume mínimo é o CD, consumo diário, 14 mil litros, vezes o L, que é o coeficiente de segurança. Para prédios, é 25%. Então, está dizendo ali, ó, não é necessário, nesse caso, o consumo do incêndio. Mas o de segurança, sim. Esse Lzinho ali, ó, é a reserva técnica de incêndio. Por enquanto, a gente só está calculando o consumo do prédio. O consumo do prédio, 14 mil. Mais o coeficiente de segurança, 25%, que é a mesma coisa que você multiplicar por 1,25. Ao invés de você colocar lá em cima só 14 mil litros, tu vai colocar 17.500. Credo, professor, para que isso? Segurança. Tu não sabe o que é um prédio mal dimensionado e começar a faltar água. Como o sistema de abastecimento de um prédio é cheio de tubulação, é uma teia de aranha de tubos de PVC passando por dentro da laje e descendo em não sei quantos apartamentos, quando falta água, cria muito bolsão de ar. E às vezes a pressão não consegue mais eliminar esse bolsão de ar. Aí tu abre a torneira do banheiro, não vem água. Porque o bolsão de ar precisa fazer com que você abra a torneira da pia da cozinha, mas a gente às vezes não consegue ver isso. Para que o ar saia da tubulação pela pia da cozinha. Quando essa massa de ar que estava dentro da tubulação conseguir sair pela pia da cozinha, vinda da pressão da água que vem de cima, sair é que a água vai chegar em toda a tubulação do apartamento. Então olha que pepino que é fazer faltar água
num emaranhado de tubulações de não sei quantos apartamentos, hein? São 14 apartamentos, né? São 2 por andar, 7 andares, 14 apartamentos sem ar, sem água, cheio de ar dentro da tubulação. Vamos prevenir. Não deixa isso acontecer. Faz lá um reservatório que pegue 17.500, que eram aqueles 14 calculados na mão, mais a segurança. 17.500. Aí dificilmente vai ter problema. Um vazamento, o pessoal gastando água demais, alguém saiu para trabalhar, deixou a torneira da pia aberta, vai vazando, tem a segurança ali. Então, era 14 mil litros calculados pela quantidade de pessoas, mais o consumo diário dessas pessoas, agora acrescido de 25%. Já está em 17.500. Vamos a mais alguns detalhes aí. Caso em seu projeto haja a divisão dos reservatórios em superior e inferior, já vamos conversar seriamente sobre isso, saiba que a porcentagem não é dividida meio a meio, aqui conhecido como cisterna. Aqui em Joinville, se o teu prédio tem mais de 10 metros de altura, ou o reservatório superior ficar acima de 10 metros, é obrigatório cisterna. Não há como pressurizar a rede de tal forma que a água da rua consiga jogar a 15, vamos pegar aí, 15 metros de altura, é um prédio de 5 andares. Se a gente imaginar que cada andar tem 3 metros, é pé direito de 2,80, mais a laje. Um prédio hoje de 5 andares tem a sua última laje a 15 metros de altura aproximadamente. Opa, num prédio como esse, obrigatoriamente cisterna, que é uma caixa d'água lá no solo, que pega a água da rede sem problema, e aí você instala uma bomba que pega a água desta cisterna e joga lá na caixa d'água do prédio. Em residências, um sobrado, por exemplo, não há necessidade, tá? O sobrado teria 6 metros de altura na última laje, aí mais, digamos, 1 metro para colocar. Não precisa. Mas se o teu reservatório ficar acima de 10 metros, tem que colocar. Então eu volto no texto aqui para a gente ir entendendo por que às vezes é necessário colocar esse dispositivo. Eu já tinha calculado 14 mil litros, acrescentei 25%, já estou em 17.500. Caso o seu projeto haja divisão dos reservatórios em superior, cisterna, tá? Perdão, superior, caixa d'água, e inferior, cisterna, saiba que a porcentagem não é dividida meio a meio. Pegar metade aqui embaixo, metade lá em cima? Não. Para o reservatório superior, deve ser dedicado 40% do total. Então seria 40% dos 17.500. E para o reservatório inferior, que é a cisterna, 60% do total. O cálculo é básico, basta fazer o cálculo da porcentagem, 40 cisterna, 40 reservatório superior, 60 cisterna, sobre a capacidade do reservatório, obtendo-se assim a quantidade de litros de água adequada para cada um deles. Então eu já tenho 17.500 que eu tenho que abastecer o prédio. O que eu vou fazer ali? Ó? Opa, deixa eu voltar aqui. Pega as calculadoras de vocês aí. Quanto que eu teria que colocar no reservatório do meu prédio? 17.500 litros de água, vezes lá na cisterna, 60%. Como é que eu calculo 60% de 17.500? É só pegar 17.500, multiplicar por 100, multiplicar por 0,60. Na cisterna, ali embaixo do prédio, tu terias que colocar quantos mil litros? 10.500. Destes 10.500 que já estão ali embaixo, a bomba vai pegar e vai jogar para o reservatório lá em cima. Ah, então quer dizer que eu não preciso comprar uma caixa d'água de 17.500? Não. Vamos ver de que tamanho que tu precisas realmente.
se eu fizer esses 10.500 lá embaixo na cisterna e diminuir do 17.500, talvez eu precisaria colocar lá em cima um reservatório de 7.000. Olha que legal. Dos 17.500 litros que eu tenho que ter reservado para o sistema funcionar sem problema e estar dentro da norma, parte dessa água fica na cisterna e parte da água vai lá para cima. Segundo os cálculos, eu precisaria lá em cima 7.000 litros. Os outros 10.500 aqui embaixo na cisterna. Show de bola. Para a aula de hoje estamos conversados. Eu vou enviar esse material para vocês. Na aula da semana que vem a gente vai fazer alguns exercícios de recálculo. Como eu vou mandar esse material para vocês agora, tu já pode ir trabalhando, tá? A gente vai fazer junto na aula da semana que vem. Tranquilo?